Olá pessoal, tudo bem? Então, prosseguindo nas preleções de Vogelin, que ele coloca no livro Ritos Alemães, vamos tratar de um dos temas centrais para Vogelin, né? Uma das principais contribuições para o debate, que é o problema da estupidez. E aqui cabe a ressalva que sempre que o Vogelin, que é um filósofo e um cientista político muito cioso dos termos que ele usa, então quando ele usa a palavra estúpido, ele não usa essa palavra como um xingamento, né? Como uma ofensa, como nós estamos acostumados a perceber na modernidade. Não, ele vai usar isso como termo técnico. Tá? Então, retomando um pouco os temas, os termos, né? O que nós temos aqui? Aristóteles fez uma distinção do homem, digamos assim, em 3 níveis. No nível mais elevado, existiu o homem maduro, o homem capaz de compreender a realidade, o homem capaz de orientar a própria vida e o espírito, que é o spoldaios, né? Esse homem maduro. Existia um segundo nível, que é o homem que ele não tem ainda plenamente desenvolvido essa capacidade, né? Ele não sabe ainda por si só fazer as distinções da realidade e orientar a própria vida, mas ele tem ainda a virtude de seguir aquele que sabe. Então ele segue, ele ouve o spoldaios. Então é a maioria de nós que, quando tem algum problema de entendimento, procura aquele que sabe, aquele que conhece e tenta aprender com ele, seja vivo, né, ou seja morto através dos livros, etc. Então esse segundo nível seria aquele homem que segue a autoridade, né? Então ele não é um spoldaios, mas ele segue a autoridade, está no caminho para se tornar um homem maduro. E por fim, um terceiro nível, um nível mais baixo, tem aquele homem que o Aristóteles chamou de escravo por natureza. Então, o escravo por natureza, ele não só é incapaz de fazer a distinção da realidade, entender a realidade, como também ele se recusa a ouvir os spoldaios, né? Ele se recusa a ouvir a autoridade, aquele que sabe. Então, para o Aristóteles, esse era um problema na polis, né? Era um inútil na polis. O Vogelin coloca que essa distinção do Aristóteles, apesar de interessante, ela tem um problema na modernidade, porque o escravo por natureza, na época de Aristóteles, era a camada mais baixa da sociedade. Tá? Geralmente eram os escravos, a maioria da população, né, grega da época era feita por escravos, ou pelo menos de pessoas que não tinham ainda a cidadania política, ou escravos libertos, estrangeiros, né, que eram vistos como um cidadão assim, não é nem cidadão, uma pessoa de segunda classe. E na modernidade o problema não está exatamente nas classes mais baixas. Existe sim as pessoas ignorantes e incapazes de fazer essas distinções nas camadas mais baixas, mas esse não é o problema. O problema são essas pessoas nas classes mais altas. O problema são essas pessoas na elite. Então o Vogelin conclui que usar o termo escravo por natureza não estava completamente correto, porque associava a questão de escravo quando você já não tem nem mais escravidão, né? Aí o Vogelin propõe um termo com mais classe, um termo mais clássico, digamos assim, que é simplesmente chamar de ralé. Então, o Vogelin vai chamar de ralé esse indivíduo, esteja ele nas elites econômicas, políticas, no jornalismo, nas classes médias, nas classes mais baixas, não importa, mas é aquele mesmo sentido dado por Aristóteles, ele não consegue entender a realidade, então ele chama de ralé. Tá? E a ralé ela penetra, né, todos os níveis de classe, e ela tem 2 problemas principais, ela tem uma dupla caracterização. O primeiro problema é justamente a estupidez, né? A perda da realidade, a perda de entender a realidade. Então isso é o stultus, né, que vem lá desde a Idade Média, e que o Vogelin vai pegar esse termo do romancista Rob Musil e vai chamar de estúpido. Então a ralé tem esse problema, ele é estúpido, ele não consegue entender a realidade. E tem um segundo problema associado, é que ele não tem nem o vocabulário, né, ele não tem nem os termos linguísticos para descrever a realidade. Então ele tem uma perda da expressão literária. Então ele vai chamar isso de iletrado. Então a ralé, ao mesmo tempo que ela é estúpida, ela é iletrada. Ela não consegue ter os termos para fazer essa descrição da realidade. Tá? Então chegamos ao Robert Musil, né, que em 1973
1937, está trocado aí, 1937, ele publica um ensaio chamado Da Estupidez, em que é um grande ponto de partida para essa meditação, para esse problema. Né? Ele não vai se referir a todos os casos, mas os casos que ele coloca já permite o início de uma investigação. Então ele traz esse conceito de estupidez lá da psicologia, né, com uma psicopatologia, uma dificuldade da mente de entender a realidade, né, uma anomalia no comportamento social determinado, né, aquele estúpido que não se comporta como o contexto social imagina que ele vai se comportar, e faz uma transformação, ele coloca mais uma sutileza para nos fazer entender melhor essa questão da estupidez. Né? Para Musil, o nacionalsocialismo não é uma tragédia no nível espiritual, é uma grande farsa, porque ele está no nível, digamos assim, da vulgaridade. Tá? Tudo ligado a esse problema da estupidez. Então, o Musil vai dizer que existem dois tipos básicos de estupidez. O primeiro é aquela que está associada a uma falta de entendimento, digamos assim, legítima. Você tem dificuldade por algum motivo de entender. Você quer entender, mas você não consegue. Tá? Você tem problemas de conhecimento, falta base, né? Falta a sua capacidade de entender realmente. Mas é uma estupidez que ele chama de honrada, o simples, porque ela não pressupõe uma maldade da sua parte. Né? Possivelmente, um estúpido simples tem uma série de qualidades preciosas. Ele pode ser uma boa pessoa, né? O que falta para ele são os fatores da esfera mais alta, espiritual, que possam orientá-lo de como agir, de como entender. Então isso é um defeito da nossa mente, né? É um defeito, digamos assim, cognitiva de entender a realidade. O problema maior está na outro tipo de estupidez, que é uma estupidez elevada ao inteligente, que é aquele que recusa a realidade, ele não quer compreender. E esse estúpido, né, estúpido inteligente, ele atreve-se a realizações que ele absolutamente não tem direito. Ele quer impor aquela visão dele. Né? Ele é tomada por algo que os gregos chamavam de híbris. Está presente nas grandes peças gregas, que é uma arrogância espiritual. É uma arrogância no nível do espírito de você não só se colocar como dono da verdade, como você definir o que é verdade. Você sabe que aquilo não é verdade, mas a partir daquele momento você age como se fosse e você se coloca no direito de impô-la. Tá? Então isso é um distúrbio no equilíbrio do espírito, é um defeito no espírito, uma revolta contra o próprio espírito. Ele não está no nível mental, ele está no nível espiritual. Então o Schelling, filósofo Schelling, vai chamar isso de pneumopatologia. Então a doença da alma. Então não é com um psicólogo que você vai curar um cidadão como Hitler, né, que tinha obviamente esse problema de recusa da realidade, dessa arrogância espiritual, um problema da alma. Então ele não vai ser curado num divã de um psicólogo. Tá? Dentro desse estudo da estupidez, principalmente simples, o Carl Emery, né, o nome da época, tinha apresentado um estudo em que ele apontava o problema que ele falava das classes médias alemãs, né? Porque o sistema de virtudes dessa classe média baixa alemã, que talvez não seja tão diferente da de hoje em dia, é que ela tem uma série de virtudes interessantes, né? E tem a ideia de decoro, de honestidade, né? De diligência, de limpeza, de pontualidade. E tem uma série de virtudes que ele cultua nessa classe média, que é a pessoa que tem orgulho, não, eu sempre chego na hora certa do trabalho, né? Eu sempre mantenho meu ambiente de trabalho limpo, né? Eu me visto com decoro, vou na missa, eu coloco uma roupa melhor, né? É um homem bem comportado e direito, tá? É um homem simples do Musil, né? É esse homem simples que, quando ele não entende, é na moda boa fé. O problema, diz o Emery, é que essas virtudes são virtudes secundárias. Elas não são fins em si mesmas, elas não podem estar acima de, por exemplo, virtudes como a justiça, como a prudência, como a coragem, né?
essas virtudes dessa classe média, né, de honestidade e pontualidade, elas podem estar desorientadas. Né? Eu posso ser perfeitamente pontual para chegar e acionar o comando numa câmara de gás e mandar judeus serem queimados. Né? Eu posso ser perfeitamente limpo nesse ambiente. Eu posso, né, de uma certa forma, ter todas essas qualidades e cometer atos horrendos. Então, o que ele verificou é que essa pessoa, né, dessa classe média, ela não tem orientação noética. Ela não tem bem desenvolvida essa questão de botar essas virtudes a serviço de algo que esteja na direção correta. E uma sociedade em desordem, ela permite que esse tipo de pessoas, esses estúpidos simples, cheguem ao poder. Que eles comandem esquadrões de assassinos, que eles comandem prisões, câmara de gás, pesquisas científicas que levam à tortura de pessoas, etc. E sempre com a ciência, não, estou cumprindo meu dever, sou pontual, sou organizado, etc. Alguém me deu a ordem, eu estou cumprindo uma ordem, essa ordem está perfeitamente ilegal. Né? Então esse é o problema do homem simples, ele é decente quando a sociedade está em ordem. Quando a sociedade está em desordem, ele é um ser, digamos assim, enfesado. Né? Ele está revoltado por causa da desordem, ele não sabe expressar isso e é capaz das atitudes mais estúpidas. Então, uma tragédia da democracia é que o homem decente deve ser mantido sob controle, para que ele não se torne uma besta assassina, porque ele pode ser perfeitamente levado a isso. Aí o Wang acrescenta nessas ideias do Musa e do Emery a ideia da estupidez criminosa, que é justamente quando o estúpido inteligente é colocado num local que ele não poderia estar, num local de poder. Então, esse estúpido inteligente numa posição de poder, ele vai tentar impor a sua realidade e vai gerar grandes problemas. Então, por isso que ele chama de estúpido criminoso. Então, a estupidez de uma sociedade desordenada se torna socialmente relevante, é um problema relevante. Ela acontece quando esse tipo de estupro se torna socialmente relevante, ela entra em desordem. Né? E ele chega onde não deveria chegar, ele pode dar ordem, pode destruir. Isso não é um fenômeno novo. O Shakespeare faz um grande estudo sobre isso no Rei Lear, por exemplo, né? Desse problema de estar onde não deveria estar. Um rei que não poderia ser rei, né, porque não tem desenvolvido as virtudes noéticas. Então ele leva a desgraça além de si mesmo, ele causa o mal aos outros. O Wang vai resumir com uma frase lapidar, que ninguém tem o direito de ser estúpido, né, porque isso vai causar consequências para o outro. E isso vai levar ao fenômeno que o Wang chama de desumanização, que ele parte quando um setor da realidade, uma parte da realidade, que é a nossa ligação com Deus, a ligação do homem com Deus, ela é impedida, ela é cortada e você gera uma revolta contra Deus. Tá? Então, esse fenômeno, né, que o próprio Nietzsche descreve, né, como a morte de Deus, e o Nietzsche vai usar um termo muito errado, como o Wagner vai explicar, que é a vontade de poder. Na verdade, o que Nietzsche descreve não é vontade de poder, porque a vontade, no sentido clássico grego, é uma virtude, né, que é orientada racionalmente. Eu tenho uma vontade, mas essa vontade tem uma orientação racional. Quando eu não está ligada, é separada da razão do espírito, eu tenho outra coisa, que é o desejo, ou libido. Então, o super-homem do Nietzsche, ele não tem vontade de poder, ele tem libido ou desejo de poder, porque ele não está orientado pela razão, né? Está orientado pelo seu próprio desejo, seu libido interno. Então, quando Schramm, no seu livro Anatomia de um Ditador, tenta caracterizar o Hitler como um homem que tem a vontade de poder, né, a vontade de se impor, não sei o quê, na verdade o que Hitler tinha, nos ensina Wagner, é uma extraordinária libido de uma existência intensiva de impor a sua visão. Então ele tinha uma libido radical. Né? A ordem da razão e do espírito não estavam presentes, estavam ausentes na sua própria alma.
Então não é que o Hitler era um desumano, ele tinha uma humanidade pneumopatológica, ele tinha uma doença do espírito, justamente essa falta da razão e do espírito na orientação do seu desejo. Então, nesse caso, a realidade é substituída por uma imagem falsa da realidade. Então nós chegamos no grande problema da estupidez, que é gerar uma segunda realidade. Então o pensador, que é o Doderer, ele tinha essa ideia das duas realidades. A primeira realidade é aquele que o homem ordenado percebe, é o mundo como ele é a realidade tal como ela se manifesta para nós. E a segunda realidade é quando o homem pneumopatologicamente doente, né, doença da alma, imagina que seja realidade. Essas duas realidades, uma hora entram em choque. A primeira com a segunda realidade vão entrar em choque, vão entrar no conflito, não vão se encaixar de jeito nenhum, e podem ter dois caminhos para o estúpido. O primeiro é uma atitude, digamos, de contemplação, né, que leva essa pessoa estúpida a construir um sistema para explicar a segunda realidade. Então ele cria todo um sistema para mostrar que a segunda realidade é a primeira, é a real. Um exemplo disso é Marx com as suas teorias de classes, o marxismo, etc. e tal. Então ele é um estúpido que, num fenômeno de contemplação, bola um sistema para explicar. E a outra forma de agir, quando tem conflito das realidades, é uma forma mais prática, né? É uma honestidade compacta, digamos assim, um nível intelectual menos diferenciado, em que as pessoas mentem de boa fé. Elas não conseguem processar a realidade e elas mentem, né? Mentem sem saber o que está fazendo. Elas mentem tanto que acabam acreditando que elas mesmas estão dizendo. Então, nessa preleção, o Wagner faz esse grande resumo do problema da estupidez.